Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos iniciando mais o Evangelho da quinta-feira, que é muito importante nós espalhar essa boa semente dentro da doutrina dos espíritos superiores. É muito bom nós estudarmos a obra espírita, estudarmos as escrituras, para nós ficar mais atentos na nossa caminhada para errar, acertar mais, errar menos. Esse é o objetivo dos verdadeiros cristãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Vou pedir quem gostar do Evangelho que possa compartilhar, mandar um positivo, que isso aí é muito importante para todos nós compartilhar com a doutrina do Cristo. E o tema hoje vai ser revelações. Leon Denis, Cristianismo, Espiritismo, a nova revelação, a doutrina dos espíritos superiores. O moderno espiritualismo, dissemos-lo, é uma nova forma da revelação eterna. Vejamos bem que essa revelação, que é a terceira revelação da lei de Deus, que a primeira é a lei morais, que veio pelo intermédio de Moisés, pelos Espíritos de Jesus, os seus missionários. A segunda veio pelo próprio Cristo, que ele é o amor, veio trazer a revelação do amor. E a doutrina dos Espíritos é a terceira. Essa vai ficar eternamente conosco, porque vai médios e volta médios, vai espíritos maravilhosos e voltam novamente para continuar, para nós formarmos aqui na terra a nova Jerusalém. Esse é o objetivo de todos nós. O moderno espiritualismo, dissemos, é uma nova forma da revelação eterna. Para nós, revelação significa simplesmente ação de levantar o véu e descobrir as coisas ocultas. Foi o que Jesus falou. Ressuscitou o terceiro dia para mostrar para nós que existe a imortalidade, que não ia morrer lá numa cruz. Ele ressuscitou e continuou a sua trajetória, rasgou aquele véu que nós cultava da imortalidade de Jesus. Por isso que a revelação espírita é fantástico, Vamos lá. Há, porém, uma ainda mais alta das verdades morais, espirituais, que nós vem por intermédio dos celestes missionários e mais frequentemente pelas inspirações das consciência. Tudo que parte da nossa consciência, todo os pensamentos é revelações. São as intuições que nós recebemos, são as inspirações que nós recebemos dos bons espíritos e vamos passar para frente. Como recebemos também dos espíritos das trevas e podemos cair nos despenhadeiros por falta de vigilância, por falta de orar e vigiar, como Jesus nos ensinou. Todos os tempos e todos os povos tiveram sua parcela de revelação, incompleta, com certeza. Esta não é alguns que pretendiam um fato revelado em todas as épocas. Fato foi revelado gradativamente em todas as épocas, mas nunca completo, em determinado meio e para sempre. Veio essa revelação em todos os tempos e continuou em todos os tempos e vai continuar em todos os tempos a revelação, cada vez mais intensa, cada vez mais coesa, mais esclarecedora entre todos nós na Terra. Vejamos bem,
é perpétua, essas revelações, incessantemente. É obra do espírito humano em seus esforços para revelar-se sob a influência do Espírito Divino ao conhecimento integral das coisas e das leis. As leis de Deus vão ter que ser cumpridas na Terra. Vamos ver que nós não cumprimos. Cada geração, cada época, cada período, nós tivemos uma parte da revelação, mas muito precária, muito atrasados. Porque essa revelação só vai ser pura, cristalina, na sua essência divina, quando nós observarmos e praticarmos 10 mandamentos da lei de Deus. Enquanto nós praticamos essas 10, que é um decálogo, jamais vamos ter paz na terra. Jamais. E vamos ser sempre doentes. Depressivos, né? Ansiosos, nunca estamos contentes com nada, parece que sempre está faltando alguma coisa. Está faltando a revelação espiritual que vem amenizar os nossos corações. Essa influência muitas vezes se produz em que se percebe o homem. Vem se produzindo, nós vamos percebendo essa comunicação com muito mais claridade, clareza entre nós. É mediante a intervenção humana que Deus age sobre a humanidade, tanto no domínio dos fatos históricos, como do pensamento e da ciência. Então, o homem herda do homem e coletivo são os trabalhos humanos. Por isso nós temos que ver em coletividade, um aprendendo sempre com o outro. E cada dia é um aprendizado, cada dia temos aprendendo alguma coisa. Nós não paramos no tempo e no espaço. Sempre temos crescendo, aprendendo, evoluindo e trazendo para dentro da nossa consciência, né, aquela lei fantástica, que é a lei da calma, da paciência, da resignação. Esse é um trabalho do verdadeiro cristão na terra, cada dia ser melhor, cada dia conquistar mais amor dentro dos nossos corações. À medida que se desenvolve a história, à medida que se estende através dos séculos, a imensa caravana da humanidade, nós temos que ter uma caravana caminhando para a perfeição maior. Uma luz mais viva se faz em torno e ao redor de nós, a potência invisível que do seio dos espaços acompanham essa marcha, conforme o nosso grau de evolução e compreensão. Oferece novos dados sobre o problema da vida e do universo. Quem traz as boas novas na Terra se não são os Espíritos? Sempre trouxeram. Toda revelação, todo conhecimento vem do mundo espiritual, por intermédio dos médios, e daqui uns dias através da tecnologia. Nós vamos conectar o mundo espiritual dentro da tecnologia, até pelo celular, pela televisão, pela internet. Nós vamos se comunicar com os espíritos. E não demora muito. Já não aconteceu porque nós somos muito atrasados espiritual. Mas a hora que nós tiver essa capacidade de absorver esses grandes ensinamentos dos espíritos, eles estão conosco, só aguardando a nossa disposição e a nossa vontade de conhecer esse mundo que amanhã nós estamos lá. Todos nós, amanhã, já estamos no mundo espiritual. Será que vamos deixar para se acordar lá? Ou vamos começar a estudar hoje, para não ter essa transição tão difícil para nós depois de deixar o corpo? As revelações dos séculos passados fizeram a sua obra. Imperfeita, mas fizeram, começaram. Todas realizaram dos séculos passados. Fizeram a sua obra. Cada um fez sua parte, de acordo com os seus graus evolutivos. Todas realizaram um progresso, uma sobre as outras. Assim, assinalando períodos sucessivos da humanidade, mas não corresponde às necessidades da hora presente, porque a lei do progresso opera sem cessar, à medida que o homem avança e se eleva seus horizontes
deve dilatar-se. Por isso, uma dispensação, quer dizer, distribuir esse conhecimento, essa obra, vai se vir mais completa do que as outras, e se efetua agora no mundo. As revelações hoje estão muito mais intensa, muito mais esclarecedora. Toda a humanidade tem revelações espirituais hoje. Toda a humanidade. Independente de crença, independente de que seja, nós vamos ter o ensinamento do mundo espiritual dentro das nossas casas, por intermédio dos médios que estão nascendo aí. Não diz que a mediunidade está em toda parte, em todo ser humano tem mediunidade, todo ser humano na face da Terra, todos têm, só que não está ainda aflorada. Uns já estão, outros ainda estão iniciando, mas vai acontecer isso. E a tecnologia vai trazer essa certeza para nós, da reencarnação, da imortalidade da alma, de tudo Jesus pregou, dos mundos habitados, né? Todos esses ensinamentos, a comunicação dos espíritos, Jesus pregava e ele mesmo participou, incessantemente, se comunicando com os espíritos de todas as categorias, de todas as evoluções da Terra, ele se comunicava, desde o mais humilde até os anjos e até Deus alcançava Jesus, porque ele era o médium de Deus. Vejamos a grandeza do Mestre. É necessário também recordar uma coisa, a saber, em cada época notável deve os seus reveladores. Toda vez temos nosso revelador em todas as épocas, de acordo com o nosso conhecimento. 6 espíritos eminentes vieram trazer aos homens, conforme os tempos e os lugares, elementos de verdade e progresso. Os germes por eles semeados ficam estéreis, ficam dormitando por um tempo, até nós se acordarmos, né? Fica estéril. Muitas vezes demora para se acordar, porque nós somos muito lento. Suas doutrinas mal compreendidas eram origem às religiões que se excluem, separam-se, brigam entre as religiões da Terra de hoje. Tem centenas de doutrina espalhada pela Terra, mas religião só uma. A Bíblia não diz que existe só uma religião, só um batismo e só um Deus dentro do Novo Testamento. É a grande verdade. Religião só existe uma, que é a religião do amor, que nós vamos um dia seguirmos e praticarmos aqui na Terra. Outras doutrinas cheias de todo tipo de dogmas, preconceitos, rituais. Religiões que se excluem, que se separam e se condenam injustamente, porque não somos justos para nós separarmos a nossa família humana, porque todas são irmãs, todas as religiões são irmãs, só que não entende isso. E Deus e a imortalidade, veja bem, todas as religiões são irmãos, todos os cristãos têm que ser irmãos, né? E reposam sobre 2 bases comuns: Deus e a imortalidade. Quem não acredita no jardim da alma não adianta nem conversar com as pessoas. Ele não acredita nem em si próprio. Eles são um espírito imortal, eterno, mas ele não acredita nem em si. Vai acreditar na imortalidade da alma? Se for falar com uma pessoa que não acredita na imortalidade da alma, não precisa perder tempo, gente. Fala outro assunto e deixa isso aí para o futuro, porque eles não vão entender de maneira nenhuma. Esses 5 sentidos da doutrina dos espíritos superiores nós temos que entendermos. Primeiro, Deus, infinitamente bom, criador de tudo que existe. Esse é o primeiro dos 5 ensinamentos dos espíritos superiores. Vejamos bem. Deus é a imortalidade. Cedo ou tarde, elas se fundirão em vasta unidade, quando as névoas que envolvem o pensamento humano se houverem dissipados ao sol brilhante da verdade. Um dia não conhecer a verdade vai nos libertará, mas a verdade é amor ao próximo.
Enquanto nós não tiver amor, temos aí muita dificuldade, como está acontecendo hoje. E vai muito longe ainda. O comércio vai se ligando mais fácil. Mas a religião está muito dividida. Cada um quer ter um monopólio da verdade. Eu estou certo e você está errado. É porque eu sigo isso, você siga aquilo. Siga o quê? Nós seguimos Deus e a imortalidade da alma. E o amor eterno, fraterno, entre nós, aqui na terra. Ou vamos achar que nós vamos ser santos depois que deixarmos o corpo? Vamos ter a mesma dificuldade de hoje. Ao lado desses divinos mensageiros, muitos falsos profetas têm surgido pretensões, reveladores, têm querido impor-se às multidões doutrina confusa e contrárias, se tem divulgado em proveito aparente de alguns, mas realmente em prejuízo de todos. Toda religião que quer criar um monopólio, que eu estamos com a verdade, cria um rótulo e nós estamos com a verdade, nós não vamos em lugar nenhum. Só vamos quando nós se integrar, se juntar, todos, na mesma direção, que é a lei do amor. Enquanto nós fizermos isso, só criando separações, intriga, briga, cada um quer saber mais que o outro, e vão saber que sabemos muito poucos ainda dessas leis espirituais. E por isso, para evitar abusos tais, que a nova revelação reveste um caráter inteiramente diferente. Claro que é diferente. A revelação vem hoje até nós, sem cobrar nada de nós, sem pedir nada. Vem nos consolar os corações e nós alertarmos para praticar o bem. Então é isso aí. Não é mais uma obra individual, jamais. Nem se produz um meio circunscrito. Não existe religião circunscrita. A religião tem que ser universal, gente. Nós somos uma família só. Não tem duas famílias na terra, nem no espaço, nem nos mundos habitados. Todos são família de Deus. Todos, aonde estivermos. E dada, veja bem, em todos os pontos do globo. Essa doutrina vai atingir todos os pontos do globo, aos que procuram, por intermédio de pessoas, vamos lá, de pessoas de todas as idades e em condições e nacionalidade. Todos somos irmãos, independente da nacionalidade, somos irmãos, gente, mediante inúmeras comunicações que vêm para todos, cujo valor tem sido submetido à mais rigorosa verificação. Quando os espíritos falam, nós temos que saber com quem nós estamos falando, o que eles querem, o que eles estão falando, que grau que eles têm, porque nós demonstramos o que nós somos pela nossa conversa, pelo nosso pensamento. Obra dos grandes espíritos do espaço que vêm aos milhares. Veja que coisa mais bonita. Vem milhares de espíritos do espaço aos milhares instruir e moralizar a humanidade. Está tão distante. Apresenta um cunho impessoal e universal. Nada de circunscrito em nada. É universal. É para todos iguais. Sua missão é esclarecer, coordenar todas as revelações do passado, contida nos livros sagrados das diversas raças humanas, e reveladas sobre parábolas, símbolo, a nova revelação, livre de qualquer forma material, manifesta-se diretamente à humanidade, cuja evolução intelectual tornou-se apto para abordar os altos problemas do destino e mostrar para nós que o nosso destino é a imortalidade, somos imortais, por isso nós temos que cada dia melhorar, Vem até nós esse conhecimento dos espíritos. Nada
de alegoria, nada de parábola. Parábola não é uma verdade. Jesus falava em parábola para fazer comparações com as coisas materiais, porque senão não entendia nada. Então tem mais ou menos umas 60 parábolas, tudo comparando as parábolas para nós entender um pouquinho, porque senão não entendia nada. Falar diretamente espiritual. Quando ele falou da reencarnação direto em Nicodemos, ele não entendeu nada. Ficou muito admirado, mas não entendia no momento. Ele estava falando uma realidade, a lei da natureza, que nós tínhamos que voltar num outro corpo, quantas vezes for necessário, até chegar um dia a atingir o reino angelical, preparada pelo trabalho das ciências naturais, sobre os quais se apoia pelos conhecimentos lentamente adquirido pelo espírito humano, fecundo esses trabalhos e conhecimentos, e os ligam por forte vínculo formado em um todo sólido. Tem que ser coeso, tem que ser sólido esse conhecimento. Esse amor fraterno temos que se interlaçar. Não tem mais para onde correr. Nós não vamos chegar a lugar nenhum sozinho, gente. Nós precisamos um do outro. Nós vivemos em sociedade. Isso aí não tem como fugir da realidade. A revelação cristã havia sucedido à revelação mosaica. A revelação dos Espíritos vem completá-la. O Cristo anunciou, e pode acreditar-se, que Ele próprio preside a esse novo surto de pensamento. Jesus está com nós intuindo, inspirando para fazer boas obras aqui entre nós. Como essa revelação não se efetua pelo veículo ortodoxia, vamos combater as igrejas estabelecida, ou mesmo, porém, se deu com a revelação cristã relativamente ao sacerdócio judaico. Quando nós falamos com as igrejas, que Deus e Jesus acima de todas as igrejas, por que nós temos que entrar em comunicação com Ele em qualquer lugar? Deus não está dentro das igrejas, Deus está em toda parte, gente. No trabalho, no lar, nos colégios, no trabalho, em toda parte. A igreja foi os homens que criaram, diz Paulo. Criaram grande templo pensando que o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo também habita dentro de nós. Nós somos a igreja do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Vejamos bem, toda religião fizeram uma parte, mas muito imperfeita ainda, deixando muito a desejar. Criado a maioria, criado por os homens. Todas essas leis de dogmas foi criado pelos homens. O que Deus criou? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Essa é a lei de Deus. Ele que mandou trazer para os missionários de Jesus, por intermédio da mediunidade de Moisés. Isso sim. O resto é dogma, o resto é rituais, folclore, crendice, parábola, metáfora. Tudo é uma coisa simbólica. A verdade real é aquela que você não pode prejudicar teu próximo. Essa é a verdadeira religião de Deus. E hoje é muito poucos que conhecem e muito menos que praticam. Diz os Espíritos superiores, só Jesus praticou os 10 mandamentos na terra. Só Jesus. Só. Ninguém mais. É claro que com transgredido menos, porque já era um espírito muito evoluído, mas não deixaram também de ter suas fraquezas, de uma maneira ou de outra. Uns muito pouco, outros muito, mas todos nós erramos. O clero se encontra hoje na mesma posição dos sacerdotes de Israel. Viemos trazendo aquelas culturas do passado, aqueles rituais, e não conseguimos se desligarmos. Temos aí, correndo atrás das coisas materiais, símbolos materiais, se envolvendo. Vejamos bem, temos ainda continuando o conhecimento do sacerdote do tempo de Israel ainda, muitas heranças que temos que desvencilhar de nós. Há 2000 anos, a respeito
respeito do cristianismo, que tem 2000 anos junto com nós, e nós entendemos muito pouco do cristianismo. Essa aproximação histórica deve fazê-lo refletir. Vamos ter que refletir um dia: o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo para mim mesmo, para o meu próximo? Será que eu estou sendo obediente e disciplinado nas leis de Deus, ou estou ainda transgredindo as leis de Deus? E podemos dizer que é castigo dele. Matamos, roubamos, adulteramos, matamos tudo que tem pela frente, caluniamos, fizemos tudo o contrário. Depois vamos dizer que é castigo de Deus, quando aqueles que nós produzimos vêm cobrar nós, em outras vidas, claro. Vem nascer perto ou junto com nós, na mesma família, e vem nos cobrar. Daí fica ruim, porque nós não temos ainda condição espiritual de ser dócil nesses momentos. Você sabe que a antipatia é muito forte entre nós. Tem pessoa que você encontra, parece que você já viveu milênios com ele. Meu Deus, parece que ficar junto é uma bênção. O outro não dá nem para chegar perto. Parece que tem uma energia tão negativa que separam a gente. Mas a gente tem que saber disso. Diz que são os doentes que precisam de médico, mas nós não entendemos ainda direito. A nova revelação manifesta-se fora, acima das igrejas, porque a revelação está em toda parte. Não vê o Francisco Cândido Xavier quantos milhares de espíritos recebeu? Aonde? Numa casinha simples, junto com as pessoas mais simples da terra, mais doentes da terra. Ele acolheu milhares nos seus braços, nunca cobrou nada, nem R$1 de ninguém. Trabalhava praticamente dia e noite. Escreveu mais de 500 livros, gente. Mais de 70 anos de mediunidade. Sempre de graça, sem cobrar nada de ninguém. Isso é um discípulo de Jesus, porque esse cumpriu uma tarefa do Cristo na terra. Então está muito acima de nós. A nova revelação manifesta fora e fora das igrejas. O apóstolo Mateus não falou que Jesus é muito maior que o templo? Muito maior. O que é o templo sem Jesus? Não é nada. Nem existe, nem existiria. Seu ensino dirige-se a todas as raças da terra. O ensino de Jesus vai ser direcionado em toda a raça da terra. Todas. Independente de doutrina religiosa. Doutrina tem mais de 200, 300, muito mais na terra. Mas cumprindo os mandamentos, é difícil. Quem cumpre o mandamento ainda tem outras pretensões, né? Ainda não acredita na reencarnação. Diz que guarda os mandamentos, não acredita na reencarnação, que já está dentro dos mandamentos. Não come isso, não come aquilo, porque contamina. O próprio Jesus falou: tudo que entra pela boca do homem não contamina o homem, que são os alimentos sagrados. O que contamina o homem é o que sai do homem, que são os pensamentos, as palavras, né, rudimentares, as palavras ruins. A nova revelação manifesta-se fora e acima das igrejas. Seu ensino dirige-se a toda a raça da terra, todos. Por toda parte, os espíritos proclamam os princípios em que ela se apoia. Vamos se apoiar em quem? Deus, na imortalidade da alma, e nos 5 segmentos que a doutrina espírita prega. Que Jesus pregava. Tudo isso nós estamos pregando hoje dentro do espiritismo. E a coisa mais fantástica ainda é que nós não cobramos nada, gente. Eu posso falar por mim mesmo. Eu sou quase 60 anos dentro da doutrina espírita, nunca cobrei R$1 de ninguém, gente. E sempre ganhei um salarinho pequeno em empresas grandes. Mas nunca precisei. Quando eu não tinha carro, eu ia de bicicleta, fazer oração para as pessoas de noite. Mas nunca me envolvi com dinheiro. Nem cobrei, nem peguei, porque não adianta você cobrar, não cobra, mas pega. Daí fica pior ainda, o cara te dá, não sabe se está contente com isso que ele deu ou não. Daí fica mais complicado. Vamos lá. A grande voz, veja bem, as religiões do globo, perpassa a grande voz que convida o homem a meditar em Deus e na vida futura, que nós muito pouco acreditamos na vida futura. Sabemos que nós vamos para lá amanhã e não acreditamos. Acima das estéreis agitações e das discussões fúteis dos partidos, acima das lutas de interesse e do conflito das paixões.
Nós vivemos só brigando por paixões, por interesse material, se degradando até hoje. Mais de 2000 anos que Jesus veio até ensinar a fraternidade, a solidariedade, a humildade. Nós estamos degradando até hoje, um não respeitando os outros. Ninguém faz um projeto para beneficiar, só brigar. Nós temos que entender isso. Onde está a verdade, onde está Jesus? A voz profunda desce do espaço e vem oferecer a todos, com o ensinamento da palavra de Deus, a divina esperança e a paz do coração. Quando não tem paz no coração, você é muito infeliz e muito doente. A revelação dos tempos predito todos os ensinos do passado parciais. Nunca teve uma revelação completa como vai ter daqui para frente. Parciais, restritos, limitados na ação que exerciam, são por ela ultrapassados, envolvidos, ultrapassado e envolvido nas coisas ainda nos rituais do passado. Ela utiliza os materiais acumulados ainda, reúne-os, solidifica para formar um vasto edifício em que o pensamento, a vontade, possa expandir-se. Abre nova fase decisiva, a ascensão da humanidade. Estamos entrando numa fase de transição. Nós estamos vendo o tamanho do comprimento, do sofrimento que está se cumprindo hoje. Eu nunca imaginava, nem por sonho, porque eu estou aqui 75 anos na Terra, eu nunca imaginei que eu ia ver o que estou vendo hoje. Eu nunca imaginava que ia ver tanto avião no ar despejando bomba em cima das pessoas. Nunca que eu imaginava isso. Porque quando eu nasci até uns 15 anos, nem avião não conhecia. Quando passava um avião, você corria para se esconder. Veja bem, tão infantil que a gente era. E hoje, estamos embaixo das bombas, vivendo, família inteira, casas destruídas, virado em cinza. Obra de quem? De Deus? Deus é amor. Obra dos homens, selvagens, brutalizados, que nem os animais agem dessa maneira. Só agem quando tem fome, ou muito nem agem quando tem fome, porque eles se alimentam dos próprios vegetais. Então, nós temos que rever os nossos conceitos. Nós estamos ainda muito longe, gente. Ninguém conhece ninguém. Vizinho não conhece vizinho, né? Empregado não respeita patrões, patrão não respeita os empregados, as famílias têm dificuldade. Então estamos vivendo um momento crucial em nossas vidas. Nós queremos voltar aqui? Vamos ter que melhorar, estudar, porque convida as pessoas para um estudo sério, não vê ninguém, gente. O povo não tem tempo para isso, não tem tempo de estudar um bom livro, se agrupar em grupo. Nós temos um estudo aqui na terça-feira, livre, fraterno. A maior democracia nesse estudo, todos podem cooperar, todos podem contar as suas histórias, todo ouve, não tem crítica, cada um respeita o outro. Nós temos na terça-feira às 20 horas, estão convidados, não custa nada, gente, é o passaporte para nós voltar para o mundo espiritual no amanhã. Se nós não fizermos isso, nós vamos para o mundo espiritual, vamos ter que voltar de novo, muitas vezes estudar aqui, nos núcleos, nos grupos espirituais, para aprender. Tem centenas de espíritos que vêm estudar conosco hoje, dizendo que não estudaram quando estavam na Terra e hoje não sabem nada. Tem que vir aprender conosco aqui depois que deixa o corpo, porque agora quando tem o corpo não se interessam, não querem nem saber. Então, as crianças estão aí. Os jovens estão voltando, os espíritos estão voltando e estão dando testemunho para nós, trazendo as coisas na prática, a própria reencarnação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine a nossa mente e nossos corações, que tenhamos sempre força de vontade,
Quem sabe amanhã fica alguém continuando essa tarefa que a gente está deixando aqui, né? Mais de 200, 300 palestras, né? Elaborado para deixar na mão de outras pessoas para seguir esse caminho, gente. Tomara que apareçam uns voluntários aqui e dizem assim: não, eu vou continuar essa tarefa, porque essa tarefa é de Jesus. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações, em toda a família da terra. Que nós possamos desfrutar dessas grandes revelações que vai acontecer daqui para frente, tanto pelos médios e pela tecnologia. As comunicações vêm dentro, por meio da tecnologia. Já está acontecendo muito e vai acontecer com muito mais amplitude. Obrigado, uma boa noite, um beijo no coração de todos. Obrigado, Senhor.